Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês vão deixando o like, se inscrevendo no canal e acionando a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. O desaparecimento de Agatha é um grande mistério. E o advogado de Caio foi conversar com Antônio La Selva para saber mais sobre o desaparecimento de Agatha e sobre o passado da mãe de Caio. E Rodrigo vai querer saber o que aconteceu com Agatha. Se realmente Antônio tinha visto Agatha ser enterrada. Se ele viu o corpo de Agatha. E Rodrigo diz: desculpe insistir, doutor Antônio, mas preciso me certificar. Tem certeza que o corpo de Agatha estava no caixão quando colocaram no túmulo? Perguntará o advogado de Caio para Antônio La Selva. O milionário responde: claro que estava. Que pergunta é essa? Antônio resolve abrir o seu coração e revela o sentimento que ele ainda tem por Agatha. E ele diz para o advogado de Caio: eu vou dizer, sinceramente, eu amava a Agatha. Quando ela morreu, foi uma dor que eu não sou capaz de descrever. Todos dizem que eu sou insensível, mas a Agatha tocou no meu coração de um jeito que nenhuma mulher nunca voltou a tocar, dirá o pai de Caio com lágrimas nos olhos. E Rodrigo vai querer entender se houve algum motivo para Agatha forjar a própria morte. E ele diz: a Agatha pediu para se separar do senhor alguma vez, doutor Antônio? O pai de Caio responde: pediu, mas acho que era da boca para fora. E o advogado de Caio, entendendo tudo o que já aconteceu, pressiona o doutor Antônio La Selva a dizer o que ele respondeu para Agatha quando ela pediu o divórcio para Antônio. Antônio tenta enrolar, tenta não falar o que ele tinha dito, mas ele acaba confessando. E ele diz: naquele tempo, eu era cabeça esquentada. Ainda sou, mas antes eu era um touro. Passava por cima de tudo e todos. Eu disse que matava ela. Mas vamos parar por aqui. Não estou gostando do rumo dessa conversa. Antônio está dizendo para o Rodrigo que quando Agatha pediu divórcio para ele disse que mataria ela se por acaso a Agatha se separasse de Antônio. Ou seja, a Agatha estava vivendo sobre ameaças de Antônio La Selva, se por acaso terminasse com o milionário. E Agatha provavelmente tenha forjado a morte por esse motivo. E Rodrigo diz para Antônio La Selva: não acho que se sua ex-esposa quisesse largar o senhor, estando sob ameaça, talvez ela não achasse melhor fugir? Pergunta Rodrigo para Antônio La Selva. Mas o pai de Caio não acredita em nada que o Rodrigo está dizendo e rebate: fugir? De dentro de um caixão? Está maluco, rapaz? Não só Antônio viu Agatha dentro do caixão, como também outras pessoas viram, como por exemplo o Ademir. Então por isso que essa possibilidade de Agatha estar viva nunca serão levantada por eles, pois eles viram Agatha ali morta no caixão. Então é fora de cogitação, mas a gente sabe muito bem que isso é possível. Bom, é só aplicar um medicamento específico para esse tipo de caso. Fato é que Agatha não era para retornar para a trama. O intuito de Valci Carrasco era fazer um breve mistério em torno ali da morte de Agatha, alguns flashbacks, e não retornar com a mãe de Caio. O intuito dele não era esse. Porém, o Valci Carrasco deixou esse retorno de Agatha como uma válvula de escape. Por exemplo, se a novela tivesse ido ruim nos primeiros capítulos, ele reviveria a Agatha. E a Agatha seria um trunfo para a novela, para alavancar a audiência. Então, essa ideia de Agatha retornar
era fora de possibilidade, era fora de cogitação. Mas como eu falei, era um trunfo. Era um trunfo para o escritor caso a audiência estivesse baixa. Ele não esperava que a audiência não ia alcançar a expectativa. Apesar de eu achar que é uma novela muito boa, Terra e Paixão. Eu acho que tem alguns furos de diálogo, de fala, enfim. Mas eu acho uma novela rica pô, tem muitas cenas icônicas e muito interessante a trama. É difícil você não gostar, mas eu entendo as pessoas que criticam a novela e ainda não caiu no gosto do povo. Por causa disso mesmo que eu acabei de citar para vocês aqui agora. Alguns erros de fala, algumas cenas sem contexto, sem nexo. Mas fora isso, eu diria que a novela eu daria nota 8 para esse início. Mas de fato eu vejo muito potencial nessa novela e eu acho que ela vai alavancar. E os 40 pontos estão vindo, estão vindo. Eu acredito que quando esses mistérios sobre o passado de Agatha começar a se desdobrar, quer dizer, muita coisa pode acontecer com esse surgimento de Agatha também. Como, por exemplo, também o marido de Tata Werneck que vai entrar na trama. Pode se movimentar. Cara, tem muita coisa para acontecer e a gente não tem a mínima ideia do que pode acontecer nessa novela. Essa novela é um caixinho de surpresa. Pra gente que não gosta de nada previsível, é aquele negócio de a mocinha vai ficar com o mocinho já no final. Aquele negócio bem previsível. Essa novela é uma caixinha de surpresa, real, sabe? A gente não sabe se Jonatas vai ficar com a Aline no final, e se Caio vai ficar com Graça no final, igual ao pai. Porque o pai dele foi assim, né? Ele ficou com uma mulher que, na verdade, disse que o filho era dele, depois era de outra pessoa, enfim, sabe? Então, assim, é uma caixinha de surpresa essa novela. E eu gosto de novela que não é previsível, como Terra e Paixão. Então, assim, tem muita coisa para acontecer e a gente não faz a mínima ideia do que pode acontecer na novela de Valci Carrasco. Então é isso, gente. É isso. Cola com fio que a gente vai trazer tudo aqui para vocês, tá bom? A gente vai revelar para vocês o desfecho dessa novela. Então cola, se inscreve no canal, aciona a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão os primeiros a saber. Então macete muito no like, tá certo? Compartilhe o vídeo. Olha, porque tudo indica que Agatha fugiu por causa disso. Tenho que explicar a vocês o seguinte. A Angelina revelou que Agatha tinha um caso com o médico que fez o parto de Caio, e que ela gostava de pular cerca, se envolver com outros homens e trair Antônio La Selva. Bom, quando a nova personagem entra, ela fala que conhecia o passado de Agatha. Ela revela que Agatha sofria na mão de Antônio La Selva. Só nesse pouco que a gente vê que Antônio conversa com o advogado, a gente já entende que Antônio não era flor que se cheire, não é mesmo? E até a forma que ele trata a Irene, a gente observa que ele é um crápula. Bom, só ele ameaçar a esposa de morte por cogitar se separar dele, e já prova que a vida dela não era fácil. Bom, a gente observa também que sumiu o atestado de óbito de Agatha, como também sumiu qualquer registro de Agatha no hospital no qual ela deu a luz a Caio. O médico que tinha um caso com Agatha desapareceu logo em seguida quando Agatha foi dita como morta. Então, assim, muita coisa liga para Agatha ter fugido com esse médico, porque ela não suportava viver ao lado de Antônio La Selva. Tudo indica isso. Bom, só não vê quem não quer. Não é mesmo, gente? Eu vou ficando por aqui. Macete no like, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.